Acho que começou, né? Bom, pessoal, boa noite a todos aí, né? A gente estava aqui num bate-papo de warm-up, né? Então, agradeço demais a presença da Andréia aqui no PPG Comp, né? Então, dou boas-vindas a você e a todo mundo que chegou aqui para a nossa palestra, né? Então, vou apresentar a Andréia, como eu estava brincando antes, que a gente se conhece desde a época da graduação na UEPG, né? André Malucelli é doutora em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Portugal. Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, o antigo Cefet, hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Graduado em Bacharelado em Informática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. André é professora titular da PUC Paraná, onde ministrou disciplinas em diversos cursos de graduação e pós-graduação, coordenou cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, foi pesquisadora no programa de pós-graduação em Tecnologia e Saúde, foi coordenadora do programa de pós-graduação em Informática, o PPGIA, publicou mais de 100 artigos e orientou mais de 60 alunos a nível de iniciação científica, mestrado e doutorado. Foi coordenadora e vice-coordenadora do Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação em Ciência da Computação e fez parte da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Computação. Atualmente atua como decana, diretora, da Escola Politécnica desde agosto de 2008 e é pesquisadora no grupo de pesquisa em engenharia de software no programa de pós-graduação em informática da PUC-PR e bolsista produtividade em pesquisa pelo CNPq. Andréia, muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Obrigada, Clodes. Eu vou então compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a apresentação apenas. Vamos ver se dá certo. Deu certo? Sim. Uhum. Lourdes, então o pessoal também pode interromper a qualquer momento, se quiser escrever no chat, mas aí você monitora para mim, né, que eu não vejo mais. Sim, pode deixar. Então, o Clodes, ele pediu para eu vir bater um papo com vocês sobre aprendizagem organizacional, e eu brinquei no início, né, mas é verdade, ele falou que era para a turma do mestrado, e depois ele transformou num mega evento, e fiquei bem feliz de rever aqui algumas pessoas que realmente, mesmo morando pertinho, a gente acaba não encontrando. Eu convidei nós tivemos, né, eu e a Sheila, minha colega que está aqui de grupo de pesquisa, nós tivemos alguns trabalhos nessa área, e um deles, né, os colegas estão aqui, que é o André Menoli, e ele não pôde estar comigo para apresentar em detalhes a pesquisa que ele conduziu, então nós vamos conversar um pouco sobre aprendizagem organizacional na engenharia de software, mas eu sugiro fortemente aí que o André venha apresentar o trabalho dele, que vale muito a pena. Então, eu organizei a minha fala, o Clodes falou aí uns 50 minutos, para a gente depois ter um tempo aí para conversar um pouco. Agora o Clodes já me apresentou, ele resumiu, só vou complementar. A gente vai falar um pouquinho de gestão do conhecimento, que não tem como não falar de gestão do conhecimento para poder associar, muitas pessoas associam a gestão do conhecimento com a aprendizagem organizacional. Não vou entrar em detalhes para não ficar muito chato, mas é importante que as pessoas saibam, né, as teorias da aprendizagem organizacional. As áreas onde tem havido pesquisas aí em aprendizagem organizacional. Tem o microfone aberto. Fecha, Clodes, para mim. Obrigada. Coloquei também um resultado de uma pesquisa que nós realizamos com algumas empresas de desenvolvimento de software no Brasil. Então, para começar, eu vou pedir para vocês entrarem no www.mente.com, não sei se vocês estão acostumados com esse código, e eu quero que vocês me respondam o que eu estou perguntando lá.
Eu não vi quantas pessoas tem aí, mas eu acho que eram 20, umas 20 e pouquinhas, né? Eu vou ter que descompartilhar. Nós estamos com 28. 28. Então, tem que ter algumas respostas parecidas com essa. 55570. Isso. 22, 55570. Uhum. Pode marcar assim, eu tô um pó da gaita animado. Quero ver aqui. Deixa eu ver, já temos 20, 21. Ó, quem chegou aqui agora foi o Cristiano Maciel também, Andréia. Oi, Cris. Oi, minha querida, obrigado por podermos te ouvir. Eu que agradeço, eu disse que o Clodes transformou uma pequena participação minha no mega evento. Não, fantástico, o Clodes faz isso, e nós que agradecemos, né? E assim, na hora de votar, eu já disse, mas eu tô com a Andréia e com o Clodes e com toda essa turma fantástica, eu tenho que estar animado, não posso estar triste, sem querer induzir, né? Mas depende do dia de cada um, eu sei. Um abraço. Obrigada. Vou te ouvir. Deixa eu ver se consigo compartilhar o resultado aqui com vocês. Acho que eu tenho que... Deixa eu ver. Não. Acho que eu tenho que compartilhar a tela. Não está me deixando. Vou compartilhar tudo aqui para poder mostrar para vocês. Então, eu quero saber quem são os 3 super animados. Deve ser o Clodes, a Sheila e a Silvia, ou o Cristiano. Eu tô super animado, tô de férias super animado. Tô de férias. Bom, tem 2 que só estão o pó da gaita, tem 7 que estão ali acabando, e tem um que está de saco cheio. Esse de saco cheio vai acabar, talvez mais de saco cheio, será? Acho que não. Olha, vamos lá ver. Bom, o Claude já me apresentou, então eu vou complementar que, além de muitos amigos, eu tenho aí o Clodes, que é uma pessoa muito, muito querida na minha vida, e o Roberto, que mora aqui pertinho também em Curitiba. Sou tia, não tenho filhos, mas sou tia de 3, muito babona. Também faz parte do meu currículo aí, essas grandes amizades, e os meus sobrinhos. Eu sou pesquisadora no programa de pós-graduação em informática, como o Clodes falou. Para quem não conhece, fica em Curitiba, na PUC do Paraná. Tem 3 linhas de pesquisa principais, que é ciência de dados, engenharia de sistemas e inteligência artificial. E eu e a Sheila estamos ali no grupo de pesquisa em engenharia de software, na linha de pesquisa em engenharia de sistemas. A Sheila está aqui comigo, quem chegou aí no início pôde vê-la, minha grande companheira de trabalho e amiga de vida. Nós orientamos no grupo de pesquisa estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e atualmente entre alunos, né, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, e também ouvintes que começam conosco para ver se gostam do tema, se querem ficar. Nós temos atualmente 35 participantes conosco. Então, essas 2, né, somos nós, e o trabalho que nós fazemos aí no nosso grupo. Nós trabalhamos sobre vários temas de pesquisa, alguns deles são esses: melhoria de processos de software, linhas de produtos de software. Atualmente nós temos um estudante trabalhando sobre o privacy by design.
métodos ágeis, usabilidade de vida técnica, aprendizagem organizacional e educação em engenharia de software. Nos últimos anos também nós temos tido algumas pesquisas nessas áreas. Agora eu queria conhecer um pouquinho de vocês, para eu ver com quem que a gente está, com quem estamos conversando. São umas perguntinhas bem simples para vocês me falarem, principalmente quem é estudante, se é de mestrado ou de doutorado. O Clodes me falou inicialmente que era uma turma de estudantes de mestrado. Sei que, né, tem colegas aqui que talvez já até dominam o tema, mas para eu ter uma ideiazinha dos estudantes que estão aqui conosco. Quero saber também se tem aí já, ainda tem pessoas destemadas, se tem ainda alguns sem temas aí, quem sabe hoje saem com algumas ideias para alguns trabalhos aí de mestrado. Então, um tempinho para vocês responderem. E aí eu vou dar uma olhadinha quem é esse nosso público. Davi! Querido! Você nem... Olha, não foi nem combinado, hein? Boa noite, pois é. Vai ver o que eu escrevi aqui no final. Agora vai Oi, ter que... Davi, tudo bom? Davi Tudo vai bem, tudo bem. Davi vai ter que voltar aqui no final. Se você cair, você vai ter que voltar para ver o que eu coloquei bem no finalzinho. Ah, é? E não vai dar tempo de eu arrumar, então quer dizer que não foi armação. Tá bom. Para quem não conhece, Davi é professor da Federal do Maranhão, da computação lá também. Gente, prazer. Outra pessoa, né, que desenvolveu um trabalho aí excelente na área de aprendizagem organizacional, que a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos gerais hoje. Vou dar uma olhada aqui, então. Temos 13. Compartilhar aqui para vocês visualizarem também quem somos. Se alguém puder colocar o link no chat também, tá. Que às vezes facilita o acesso. Eu coloquei no celular. Onde é o chat no celular, gente, que eu não achei? Problemas de interação humana-computador. É em cima. Eu não estou pelo celular, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu vou mandar no seu WhatsApp, Silvia, pronto. Beleza. Então, nós somos aqui, a maioria são estudantes, a maioria estudantes de mestrado, mas temos de graduação, sem fazer e fazendo iniciação científica, que bacana. E também temos aí um aluno de doutorado. Olha, a maioria já definiu aqui um tema de pesquisa, então nós não temos muitas pessoas destemadas, mas tem 3 que ainda não definiram o seu trabalho, então quem sabe se hoje saem daqui com o tema. Então, a maioria são alunos de mestrado, é mesmo, né, o público que o Clodes tinha me falado, que não conhecem ainda sobre o tema. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses conceitos principais que envolvem a área e sobre possíveis trabalhos, né, que podem ser desenvolvidos nessa área. Então, quando estamos falando, né, e conversando sobre aprendizagem organizacional, há uma mistura, né, sobre esses temas, entre gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, organizações que aprendem, e todos esses temas, eles estão realmente relacionados, e é muito sutil
essa diferença que existe. Então, não tem como nós falarmos sobre esses temas sem falarmos sobre conhecimento. E cada vez mais, principalmente aí com as redes sociais, o conhecimento, ele é distribuído. E nas empresas, eu e a Sheila, nós trabalhamos muito focadas na engenharia de software, mas nas empresas em geral, há uma preocupação grande na área de TI, como todos aqui, ou a maioria, deve ser da área de TI, principalmente com essa perda que nós estamos tendo dos profissionais muito rapidamente, de uma empresa para outra. Essa nova geração, né, é diferente do que era, que as pessoas sonhavam em entrar para trabalhar no banco e se aposentar no banco. Hoje as pessoas trocam muito rapidamente de trabalho, as oportunidades aparecem, o mercado de TI está super aquecido. Então, por diferentes motivos, as pessoas estão interessadas nessa capacidade de criar, integrar, né, divulgar, disseminar o conhecimento de alguma maneira. E também, nesse momento, por essa falta desses profissionais, porque quando um profissional vai embora, ele leva com ele o conhecimento, e muitas vezes você não tem outras pessoas para substituir tão rapidamente com o mesmo know-how. Então, as empresas, elas precisam e estão se preocupando em investir nessa exploração dos novos conhecimentos, como estratégias, inclusive, para tomada de decisões e vantagens competitivas. Então, com isso, a gente tem aí várias áreas de pesquisa que focam no conhecimento. E quando a gente fala em gestão do conhecimento, as pessoas que trabalham na área de sistemas de informação, principalmente, elas trabalham muito com gestão do conhecimento, porque as funcionalidades na área de tecnologia da informação têm esse papel extremamente importante na definição organizacional. Então, como que eu crio um conhecimento, como que eu integro esse conhecimento, como que eu uso esse conhecimento. Então, os sistemas de informação, eles têm sido fundamentais para que as empresas, por permitirem a automatização dos processos empresariais, se preocupem com isso. Então, elas precisam implantar sistemas que façam essa gestão do conhecimento. Então, elas têm se preocupado com isso e têm trabalhado com isso. A maioria das empresas, elas trabalham com repositórios de documentos. Nós vamos ver isso mais para frente aí numa pesquisa que nós realizamos. E quando são feitas, né, visitas em empresas, avaliações em empresas, se verifica que é o que as empresas normalmente têm, que permitem que ela faça a recuperação de documentos, a distribuição de documentos, criação de bases de dados que são mais especialistas para facilitar a recuperação de alguma informação de uma maneira mais rápida, façam um suporte, né, tem uma tomada de decisão mais rápida. Então, a gestão do conhecimento, ela é fundamental para atingir os objetivos da aprendizagem organizacional, porque como elas ajudam na captura, armazenamento, compartilhamento e uso do conhecimento, você precisa da gestão do conhecimento para que você atinja os objetivos da aprendizagem organizacional. Então, aparecem vários desafios, e é uma área, a gestão do conhecimento, e aprendizagem organizacional também, que já tem muitos trabalhos que são desenvolvidos, mas ainda há muito o que ser feito. Então, a coordenação desse conhecimento, quando você precisa de conhecimentos para diagnosticar, para resolver um problema, para tomar uma decisão, eles não estão disponíveis facilmente. Então, como que eu faço para ter esse conhecimento distribuído? Então, o problema do compartilhamento que ocorre quando o conhecimento está acessível, mas ele é complexo, ele é contextualizado, ele não é facilmente compartilhável. Então, você precisa ter alguma forma de ter esse reuso do conhecimento, né, ou indivíduos em grupos, de alguma maneira. Você precisa facilitar esse compartilhamento do conhecimento. Então, é fundamental para a gente falar em aprendizagem organizacional
é a gente conhecer e saber que a gestão do conhecimento ela é imprescindível. Então, para atingir de forma eficiente a aprendizagem organizacional, é necessário que a gente faça uso dos conceitos e dos sistemas que já foram desenvolvidos e que existem para a gestão do conhecimento. Então, não é reinventar a roda, é um conceito complementar, que vem com um novo olhar, mas usando esse conhecimento que existe na gestão do conhecimento. Inclusive existem, né, eu não vou entrar também nessa seara, linhas diferentes, né, conceitos que são divergentes, e há muitas discussões sobre esse tema. E aí nós chegamos na aprendizagem organizacional. E a minha pergunta é, quando eu falo em aprendizagem organizacional, o que é que vem à cabeça de vocês? Então, eu criei um outro Mentimeter aí, para eu não falar sozinha nessas lives, que a gente só fica falando sozinhos, nessas aulas online. Assim vocês acordam, principalmente aquele povo que estava lá cansado, caindo com a cabeça, vai ter que dar uma acordadinha para responder. Quero saber o que vocês pensam. Nunca ouvi falar, né? A maioria provavelmente, né? Pelo perfil, se não tem nenhuma disciplina focada sobre esse assunto, nunca tratou sobre esse assunto. Então, o que vem a ser aprendizagem organizacional? Deixa eu ver aqui minhas respostas. Veio outra pergunta aqui, Andréia, você tem que mudar lá. O número de novo. Foi o outro? Não, é só você virar o slide, eu acho, para o anterior. Deixa eu ver. Foi o 25, 60, 66, 97? Isso, tá certinho, esse aí. Mas ele não entrou na pergunta certa? Não, entrou na segunda pergunta, tá? Não na primeira. Tá. Só você virar o slide lá no Mentimeter. Beleza. Vou fazer isso. Só estou abrindo aqui. Daí a gente entra de novo. Uhum. Ele estava no primeiro, Sheila, então vamos... 25, 60, 66, 97, né? Deixa eu confirmar aqui. Sim, 25, 60, 66, 97. Qual deve ser a primeira pergunta? Quais termos você pensa quando houve aprendizagem organizacional? Aqui, para mim, a primeira que aparece é quais ferramentas? Pois é. Se você... Então, não tem problema. Não tem problema. Podem responder essa e vejam daí para mim, porque eu vou perguntar mesmo depois, agora já fica perguntado. Eu acho que é porque eu criei no mesmo... criei junto, ficou no mesmo. Foi isso, eu criei uma na sequência da outra. Eu não salvei separado, mas não tem problema. Podem responder essa e ele já vai aparecer a segunda ali para mim. Quais são, então, as ferramentas que você acredita que são utilizadas pelas empresas de desenvolvimento de software para armazenar o conhecimento? Tá tudo bem. Não tem problema. A gente só vai usar essa resposta daqui a pouquinho. Quem está no mercado pode falar da sua própria, de como é a empresa, né? Sim. O mestrado de vocês é profissional ou é acadêmico, Clodes? É acadêmico. Acadêmico. Mas a maior parte dos nossos estudantes estão na indústria. Os nossos também. O perfil dos nossos estudantes também. Muitas empresas já fazem algumas coisas. Mas esse movimento, ele não é fácil, né? Quem terminar a primeira me conta se ele avançou para a segunda.
Para mim não Aqui tinha já avançado, finalizou. Não? não. Então, deixa eu separar aqui. Quando você submete, ele fecha agradecendo. Eu estou vendo a pergunta aqui, mas espera aí que eu já vou colocar para vocês aqui. Se você entrar na Mentimeter e focar naquela pergunta, ele... Você quer não apresentar aquela pergunta, ele aparece para nós. Eu coloquei no apresentar. Tá. Veja, por favor. Davi, é só disfarce para ela arrumar o final do slide lá que ela comentou, viu, Davi? Não vou mexer nada. Ele vai. Pode deixar. Agora apareceu a... Estou procurando aqui o link. Quais termos você pensa quando ouve Isso. mensagem organizacional? A tela está sendo compartilhada, eu não estou Não, vendo... não está sendo compartilhada, porque senão tá. vocês veem a resposta. É o 25606697. Vou copiar ali. Não sei por que não aparece o chat para mim. Mas eu joguei o código. Então, beleza. Está aparecendo aqui. Uhum. Interessante. Já estão aparecendo aqui algumas palavras. Sete responderam, faltam mais alguns. Andréia, diz o código para mim, faz favor, que eu não consigo ver mais. 25606697. Tá bom, obrigado. É o mês da outra. A outra eu já tinha respondido, faltava essa. Eu gosto que o Cristiano vem e ele participa. Tô aqui atento, professora. Já tô rebobinando ideias. Se a gente não participar, o Clodes não dá nota para a gente. A gente reprova na disciplina. Isso aí, isso que é. Isso que nós estamos quietos. Desculpa, fala, Clodes. Não, eu ia falar assim, vocês vão, como é que é, fazer minha fama e minha má fama para os alunos. Isso que a gente não tá batendo terror no chat, né? Porque a gente gosta de polemizar um chat. Eu só não estou no chat, porque eu ainda estou fazendo a inspeção semiótica e ele não apareceu para mim, gente. O Claude já me deu o print da tela dele, a minha está diferente. Para mim não tem chat. Acho que eu não paguei esse adicional do sistema. Pois é. Eu também, Silvia. Para mim não aparece, não. Mas às vezes... que bom, Davi. Achei que fosse só uma exclusão minha, assim, que o Claude não gostou da minha cara. Olha, eu também não.
Eu acho que é por conta dessa questão de ser convidado, tem que ver essa configuração, então. Acho que Porque só aparece para quem deveria. tem e-mail da UniOeste, tá? Então, mas deveria ter. Clodes, eu tô sem chat também, cara. Eu sou de casa e tô sem chat também. Vixe, então é alguma coisa de configuração, mas Ai, pode gente, ser a uma gente já coisa de transforma usuário, isso num entendeu? Como pode ser uma coisa de sistema. artigo de HC, gente. Vou descobrir isso, se foi um problema meu de eu configuração. acho. Não, com tantos pesquisadores de IHC, a gente tem que sair daqui com uma solução. Ai, não, e essa foi boa, porque é bem da nossa ciência exata, né? Que cada um, ninguém descobre o problema, né? A ciência é tão exata que ninguém sabe. Tá faltando conhecimento aí. Exatamente. E quem descobrir, compartilha o conhecimento. Sim. Mas eu também não vejo chat. Não é, e o meu não é celular. Eu estou achando que é por conta do link externo mesmo, mas deve ter alguma configuração possível. Vou descobrir, depois eu para as próximas. Então, vamos lá. Eu vou colocar para a gente poder avançar. Então, as palavrinhas aí que apareceram foram experiência profissional, mineração de dados, estrutura da organização, capital intelectual, gestão de conhecimento, mais de uma vez, troca de conhecimento, organização, treinamentos, continuidade, coordenação, regras de negócio, experiência, evolução, repasse, olha que interessante, repasse, treinamento, estratégia e legado. Todas fazem sentido, inclusive a mineração de dados, que é utilizada, né? Várias técnicas de inteligência artificial atualmente são utilizadas para proporcionar a aprendizagem organizacional. Então, mesmo quando você ainda não conhece muito profundamente sobre um tema, sobre esse tema, ele é um tema que ele quase que fala por si só, né? O nome dele, aprendizagem organizacional. Continuando, né, nosso bate-papo aqui, que eu falei lá no começo, né, que as organizações, elas já há muito tempo valorizam a experiência e o know-how, mas elas têm se preocupado muito com isso de uns tempos para cá, inclusive pela perda que nós estamos tendo na área dos profissionais. Esses conhecimentos, eles são aplicados de diferentes formas nas nossas rotinas, nas práticas de produção, no nosso caso, de produção de software, nos relacionamentos que acontecem dentro das empresas. E aí surge o desafio, que é como que a empresa vai implantar processos, e aí a gente fala de um processo completo, que gere, armazene, organize, dissemine e aplique o conhecimento que foi produzido e utilizado nessa empresa. E esse conhecimento, ele precisa ser confiável, então as pessoas elas têm que saber que elas buscam por conhecimentos, que elas podem acreditar no que elas estão buscando, e também precisa estar acessível para a comunidade da organização. Então, muitas vezes, né, você tem pessoas que têm já a prática da disseminação do conhecimento e promovem a aprendizagem organizacional, e outras não. Você precisa colocar isso como uma prática na empresa. Então, é necessário, para ser possível você aprender, compartilhar e criar conhecimento, você precisa definir um processo de aprendizagem organizacional, no nosso caso, para a engenharia de software, ou para o desenvolvimento de software, porque pode ser, a gente vai ver mais para frente, pode ser para todo o ciclo, ou você pode estar aplicando apenas para uma das etapas do ciclo de desenvolvimento de software. Então, o que você precisa são integrantes, né, da equipe que possam aprender, compartilhar e criar conhecimentos, que foi aí, né, o trabalho que eu citei do André e o trabalho também do Davi, que eu tenho os dois como grande referência de bons trabalhos. Então, o que é a aprendizagem organizacional?
ela pode ser definida como um teste contínuo da experiência e a transformação em conhecimento acessível para toda a organização e que seja relevante para os propósitos fundamentais. Então, você não está preocupado em ficar olhando para as metas definidas da organização, não é esse alinhamento que você está buscando, mas sim como que você utiliza essa experiência de uma maneira contínua e rápida, quando há essa necessidade. É a capacidade, né, ou os processos dentro da organização destinados a manter ou melhorar o desempenho com base na experiência. Porque à medida que você vai repetindo uma tarefa ou aprendendo com essa tarefa, você vai desenvolvendo mais conhecimentos, mais know-how, e você deveria ser a pessoa que também mais compartilha e dissemina o conhecimento dentro da organização. E as pessoas provavelmente que vão buscar mais apoio e precisar desse conhecimento são as pessoas que ainda não têm essa história na organização. Então, quando nós falamos em aprendizagem organizacional, é bem importante que toda a organização ou toda aquela área que está envolvida com esse interesse na aprendizagem esteja ativamente envolvido nesse processo. Porque você vai precisar pensar na aprendizagem individual, mas você também vai ter a interação entre as pessoas que estão trabalhando, e assim como a interação dessas pessoas, né, dos empregados, dos colaboradores, da tua equipe ou da tua empresa, com o ambiente externo. E a partir disso você vai estar criando novos conhecimentos ou novas informações. Vai estar integrando com aquelas informações ou conhecimentos que já existem na organização. Então, é extremamente importante, não é uma atividade que vai ser realizada por uma única pessoa. Você precisa ter o grupo de pessoas todo trabalhando para essa aprendizagem. Então, por isso que eu disse no início, né, que a gestão do conhecimento com a aprendizagem organizacional há uma diferença conceitual que é bem sutil. Muitas vezes é difícil você diferenciar essas duas áreas, porque elas estão muito intrinsecamente ligadas. Então, a aprendizagem organizacional, ela é complementar à gestão do conhecimento. Uma visão, quando você olha, né, inicialmente, a aprendizagem organizacional, ela é como uma codificação de inferências da história em rotinas que vão orientar algum comportamento. Então, ela é centrada no processo, e enquanto a gestão do conhecimento, ela está centrada no conteúdo que a organização adquire, cria e processa. Então, você precisa da gestão do conhecimento para que o processo de aprendizagem organizacional aconteça. Então, a aprendizagem organizacional, ela é um processo de mudança, mas ele é influenciado pelas experiências do passado, acertos e erros. E ela está centrada no desenvolvimento ou na modificação de rotinas, sempre apoiada por essa memória organizacional, que de alguma maneira você tem que estar armazenando na organização. Então, o conhecimento é criado pelo indivíduo a partir das habilidades, das crenças, das experiências, e ele vai fazer parte, então, desse conhecimento organizacional. E a gestão do conhecimento, ela, de alguma maneira, ela vai apoiar o armazenamento do conhecimento criado pela pessoa, pelo colaborador, pelo desenvolvedor, e vai ajudar a difundir esse conhecimento entre os grupos e toda a organização, dependendo de quem tem o interesse nessas informações. E aí você pode ter, né, o conhecimento que é totalmente compartilhado para toda a organização, ou limitado de acordo com as áreas, ou algum sigilo que possa existir porventura. Então, você vai fazer com que o conhecimento individual, ele se torne organizacional. Então, dessa forma, você vai gerar aprendizagem organizacional. Então, não é muito fácil, nós vamos ver nas pesquisas que, e ali vocês já responderam, inclusive, não é, no Multimeter, as ferramentas, várias ferramentas elas já são utilizadas. Mas por que então dissertações de mestrado, teses de doutorado são desenvolvidas, pesquisas são desenvolvidas? Porque a aprendizagem organizacional como um processo que verdadeiramente
promove essa aprendizagem na organização, é ainda um processo difícil. Então, não vou ler, né, deixei aqui que depois eu compartilho com o Clodes o material para quem tiver interesse. Existem muitas, né, muitas definições, muitos conceitos aí da aprendizagem organizacional, que eles são, em alguns casos, distintos, mas eles são complementares. E apesar dessas divergências que existem, existem alguns consensos, que a aprendizagem organizacional, ela tem relação com o indivíduo. Se o indivíduo não estiver interessado nesse processo de aprendizagem organizacional, em compartilhar o seu conhecimento, o processo de aprendizagem organizacional não acontecerá. Então, esse conhecimento do indivíduo precisa ser compartilhado na organização. E isso, se você lê os conceitos, isso permeia todos os conceitos quando você trata da aprendizagem organizacional. Então, é importante as organizações apoiarem e estimularem as atividades de criação do conhecimento de indivíduos e oferecerem condições para que isso aconteça, para que as pessoas compartilhem o conhecimento. Inclusive, acontece em alguns casos das pessoas dizerem, eu não vou compartilhar o conhecimento, vou perder meu emprego. Então, muitas vezes, há uma barreira também das pessoas em compartilhar os seus conhecimentos. Por isso que precisamos de um apoio da alta gestão e de incentivos para que as pessoas entendam que é salutar. Normalmente, as pessoas vão dar valor para isso quando elas começarem a ganharem agilidade, ganharem conhecimento, ganharem inovação. Normalmente, a aprendizagem organizacional, ela ajuda no processo de inovação. E existem várias teorias que estão associadas com a aprendizagem organizacional, não trouxe todas elas, porque ia ficar super maçante, mas só para não esquecermos que temos sempre que olhar para as teorias que existem para desenvolver os nossos trabalhos. Então, para dar suporte a esses conceitos de aprendizagem organizacional, existem várias teorias, existem vários modelos de compartilhamento de conhecimento, de aprendizagem. Então, eu gostaria de trabalhar sobre esse tema no meu mestrado, no meu doutorado. Então, é importante que você se aprofunde nos conceitos, entenda os conceitos, as diferenças e as diferentes teorias, para você entender qual das teorias que você vai estar associando ou utilizando no seu trabalho. Então, a gente tem o modelo de aprendizagem de Kolbe, que é bem conhecido para quem trabalha na área, a teoria de aprendizagem de duplo circuito, do Hargreaves e do Shawn, a teoria de criação do conhecimento, do Nonaka e Takeuchi, que é super conhecida, né? As comunidades de prática de Wenger. Então, é importante que nós saibamos a existência dessas teorias. E apesar do objetivo principal da aprendizagem organizacional ser único, as teorias sobre aprendizagem organizacional, elas apresentam abordagens distintas para alcançar esse objetivo. Então, é importante que essas teorias sejam conhecidas e estudadas. Depois também, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar, ou a Sheila, se tiver acesso ao chat, nós podemos colocar para vocês, ela não, acho que não tem, mas depois eu mando para o Clodes, a tese do André, alguns artigos que tem esses assuntos de uma maneira mais reduzida, né, mais facilitada, a leitura mais facilitada. Então, também dependendo dos autores, nós vamos ter diferentes enfoques para atingir a aprendizagem organizacional. Nós vamos ter olhares que são mais sistêmicos, outros que estão preocupados e focados nas práticas do conhecimento, outros que trabalham no fluxo de conhecimento e em sistemas de gestão do conhecimento, outros focados em documentação e treinamento como bases de conhecimento, ou bases para o conhecimento. Outros estão focados na transformação do conhecimento, na aprendizagem por meio de experiências anteriores, na aprendizagem colaborativa. E há muito uso atualmente de técnicas aí, de IA, para que esses diferentes enfoques sejam
atingidos. E quando a gente fala de aprendizagem organizacional e o processo de desenvolvimento de software, ou, né, na engenharia de software, que é a área que nós trabalhamos, você pode estar trabalhando com um olhar geral, como que você trabalha um processo para todo o ciclo, ou você pode estar trabalhando para cada uma das áreas do conhecimento. Para quem é da área de engenharia de software, existe, né, o SUEBOC, que organiza as áreas de conhecimento da engenharia de software. Então, para cada uma daquelas áreas, se você pesquisar, nós temos uma revisão sistemática também publicada nessa área, mas ela já está um pouco desatualizada. Até se alguém, eu não vi se saiu alguma coisa agora, uma revisão mais atualizada, mas se alguém quiser atualizar, tem aí um trabalho que pode estar desenvolvendo. A aprendizagem organizacional, ela tem uma importância fundamental para a nossa área, porque as empresas, elas estão criando e aproveitando conhecimentos, dados, informações, e de uma maneira acelerada. Então, é um fenômeno que faz com que o uso do conhecimento e da tecnologia não seja uma opção. No nosso caso, se nós não usarmos a tecnologia, nós não vamos conseguir avançar. E cada vez mais dados, mais informações e mais necessidade de conseguir compartilhar. Então, no processo de desenvolvimento de software, a aprendizagem organizacional, junto com a gestão do conhecimento, pode ser utilizada para apoiar todas as atividades, definir processos de software, alocar recursos humanos, trabalhar com estimativas, análise de requisitos, planejamento, qualidade e vários outros. Então, há pesquisas sobre aprendizagem organizacional na engenharia de software em várias áreas. Eu vou citar algumas dessas áreas que fazem algumas pesquisas, mas se vocês se aprofundarem na pesquisa, na leitura, vocês vão encontrar vários trabalhos que são realizados na nossa área. Então, na área, por exemplo, de requisitos de software, tem trabalhos especificamente sobre requisitos de software. Então, no geral, esses trabalhos, eles estão focados na tentativa de minimizar o problema de compartilhar o conhecimento que ocorre na fase de análise de requisitos, porque envolve diferentes áreas, diferentes linguagens, diferentes culturas, diferentes níveis de conhecimento. Então, a área de requisitos de software é uma área onde há muita aplicabilidade. Há investigações sobre interações no processo de engenharia de requisitos para coordenar e comunicar a partilha de conhecimentos. A comunicação e compreensão da informação e do conhecimento, elas são afetadas por causa dessa linguagem diferente, de funções específicas que acontecem nessa etapa do ciclo de desenvolvimento. E o compartilhamento do conhecimento, ele é afetado quando você tem obstáculos para compreender o que se pretende com essas informações. Quando você tenta também combinar diferentes pontos de vista de parceiros de um projeto específico, quando você tem uma ferramenta colaborativa para isso, é extremamente útil. Muitas empresas utilizam o Wix para apoiar o trabalho colaborativo ou o refinamento das anotações ou das especificações dos requisitos que são desenvolvidos. Uma outra área onde nós temos também aplicações da aprendizagem organizacional é na área de construção de software. A construção de software, ela está associada com várias áreas de conhecimento, mas fortemente em projeto e teste. O processo de construção de software envolve as atividades de projeto e testes de software. Não existe só um foco definido nesses artigos, mas existem artigos gerais que falam sobre a construção de software. Então, existem algumas propostas de modelos de conhecimento do contexto para o trabalho colaborativo virtual, que trabalha com a colaboração baseada na web.
Existe também o desenvolvimento de sistemas embarcados que focam sobre esse compartilhamento do conhecimento entre equipes de desenvolvimento. Então, os sistemas embarcados também têm utilizado muito a aprendizagem organizacional. Uma outra área é a área de projetos de software. Então, quando nós falamos em projeto, é o processo de definição da arquitetura, componentes, interfaces e outras características de um sistema ou componente. É difícil, quando nós falamos em conhecimento arquitetônico, é bem difícil de ser reproduzido. As decisões do projeto, elas não são atividades tão triviais, tão fáceis. Então, existe uma necessidade grande, existem algumas pesquisas sendo realizadas que tratam do conhecimento arquitetônico, como codificá-lo, como formalizá-lo, de maneira a torná-lo disponível e poder compartilhá-lo. Também tem aí o foco, né, nas barreiras do conhecimento, que dificultam essa compreensão e assimilação das tecnologias que são mais complexas, como aí no projeto de software. E o desenvolvimento de sistemas também embarcados, quando nós estamos tratando de projetos de software, também investigam a aprendizagem organizacional para verificar a quantidade de tempo que é gasto em tarefas de aquisição do conhecimento e os tipos de conhecimentos que são adotados aí em tarefas que são individuais. Na manutenção do software, também existem pesquisas que são realizadas. A manutenção de software ela é pouco explorada nos trabalhos de aprendizagem, mas existem algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, são poucas, mas são ferramentas, elas fazem combinações de gestão do conhecimento, fazem uso de ontologias e análise pós-mortem, tentando aplicar, né, utilizar conhecimentos já adquiridos e aplicando aí novos projetos, né, que têm relação com manutenção, e tentando adquirir novos conhecimentos sobre manutenção, para então ter esses conhecimentos armazenados e compartilhados. Na área de qualidade de software também, nós temos diversas definições, mas a qualidade normalmente, a preocupação é em alcançar a satisfação total do cliente. E existem alguns trabalhos pesquisados que tratam da gestão da qualidade de software, principalmente no que trata de modelos de maturidade. Então, tem uma investigação, por exemplo, no impacto da certificação do CMM na aprendizagem organizacional, trabalhos que se preocupam em compreender os diferentes níveis do CMM que são implementados. E como que isso acontece durante o desenvolvimento de software na organização. Também existe um outro trabalho, onde o autor combina instrumentos de avaliação, plataformas de conhecimento, sistemas especialistas de autoaprendizagem, que resultam em uma aprendizagem de sistemas que prevê avaliação de status, aprendizagem, melhoria contínua. Na qualidade de software, você trabalha muito com melhoria de processos. Então, como que você consegue melhorar a aprendizagem organizacional utilizando de processos, ferramentas e bibliotecas? Então, aí o foco é no uso dos processos da engenharia de software para melhorar a aprendizagem organizacional. E também tem alguns trabalhos que discutem a importância de grupos de processos como método para o compartilhamento de conhecimento em projetos de software. Em processos de engenharia de software também existem diferentes trabalhos que são realizados. Existem estudos que analisam os comportamentos organizacionais, como que eles são aplicados na prática. Então, vocês vejam que os tipos de estudos, os tipos de pesquisas, eles variam. Muitas vezes tem relação com a implementação, a codificação, em alguns outros momentos tem relação com propostas de processos, em outros momentos em observações de comportamentos organizacionais para fazer modificações.
Nesse caso, também aplicado a linhas de produtos de software, onde essa pesquisa em especial, eles constataram que a gestão da mudança, ela está positivamente relacionada com a aprendizagem organizacional, e que está positivamente relacionada com a cultura organizacional. Também existem alguns trabalhos que são feitos com as metodologias ágeis. Então, a análise de como a aprendizagem aconteceu, quais os fatores que ajudaram, quais restringiram, a aprendizagem focada para algumas das metodologias ágeis, para alguns projetos mais nessa área. E também análises de lições aprendidas são super utilizadas para poder aprender no decorrer dos projetos e não apenas no final do projeto. Na gestão, também, da engenharia de software, também tem trabalhos que são realizados para atividades de planejamento, coordenação, medição, examinar o particionamento de tarefas no projeto, como que isso influencia a aprendizagem, se influencia ou não, a utilização de estratégias de gestão do conhecimento, que permitam que as pessoas envolvidas no desenvolvimento de software acessem de uma maneira melhor os conhecimentos, frameworks também que são desenvolvidos para a gestão do conhecimento, olhando, né, para esse foco no humano e no social. Então, são várias as pesquisas. Com as redes sociais e também os projetos que são open sources, aparecem muitas propostas e muitos trabalhos com a implantação de técnicas e de ferramentas que são utilizadas no desenvolvimento colaborativo open source. Quem trabalha com desenvolvimento colaborativo já está habituado a compartilhar o conhecimento e usar algumas dessas ferramentas. Então, à medida que cada indivíduo na comunidade começa a aumentar o poder de conhecimento, obviamente que a capacidade coletiva, normalmente, ela vai aumentando, e as pessoas começam a utilizar mais dessas práticas. E, atualmente, essas tecnologias, as redes sociais, o Wix, blogs, elas têm apoiado para que a aprendizagem organizacional aconteça de uma maneira mais forte. Então, as informações que se fundem a partir de um sistema de gerenciamento de conteúdo e experiência de aprendizagem, elas podem melhorar essa reutilização da experiência. E aí vão surgindo novas tecnologias e novas ferramentas. Existem várias já disponíveis. Para a área de testes, não tem muitos trabalhos desenvolvidos, tem poucos. A maioria usa mais sistemas de lições aprendidas para a área de testes, tentando melhorar e promover a reutilização da experiência individual, mas não existem muitas aplicações ainda desenvolvidas para testes de software. Na gestão de projetos, também há alguns trabalhos que investigam a dinâmica complexa entre a criação e a partilha de conhecimento no desenvolvimento de sistemas. Nesse caso, estudando a relação entre a gestão de projetos e a aprendizagem no desenvolvimento de sistemas. Será que a gestão de projetos, ela melhora quando você tem uma aprendizagem organizacional? Você tem melhores resultados, talvez menos atrasos? E existem já alguns frameworks propostos para auxiliar no mapeamento do conhecimento organizacional e apoiar o desenvolvimento da infraestrutura desse conhecimento. E existem vários trabalhos que já foram também desenvolvidos, que já vêm com esse olhar da aprendizagem organizacional semântica. Então, são ferramentas que utilizam as tecnologias semânticas propostas, né, na web semântica, muitas propostas que utilizam deontologias e outras tecnologias para facilitar a troca de conhecimento e a comunicação. É um conhecimento que vem da aprendizagem organizacional, mas nessa dimensão tecnológica, não é apenas a aplicação dos recursos tecnológicos e semânticos, mas é você pensar como que você faz uma aprendizagem organizacional utilizando dessas facilidades que hoje nós temos da web semântica. Então, é o uso dessas tecnologias que fornecem a representação do conhecimento, como, por exemplo, o uso de ontologias, que são bastante utilizadas,
para esse compartilhamento, para esse conhecimento que é compartilhado. E embora as tecnologias da web semântica, elas não são um requisito para que a aprendizagem organizacional aconteça, como as organizações elas estão com conhecimento super intenso, o compartilhamento semântico ele ajuda, ele traz vantagem competitiva e tem trazido melhores resultados para as empresas. Então, várias já estão focando na aprendizagem organizacional, que é semântica. Então, o próprio André, no trabalho dele, o nosso aluno, ele usou a aprendizagem organizacional semântica, usou os recursos da web semântica para proporcionar aprendizagem organizacional, usou várias ontologias, ele criou unidades de aprendizagem, e as tecnologias que podem promover a web semântica, elas devem ser aplicadas não só para melhorar os processos de aprendizagem, mas também como uma ferramenta para tentar conduzir essas mudanças no comportamento. E nós, durante o trabalho do André também, nós fizemos uma pesquisa, porque sempre também tínhamos essa dúvida, mas o que as empresas utilizam hoje? Se nós chegarmos para as empresas e elas tiverem que sair do zero, será que conseguimos com que elas utilizem a aprendizagem organizacional, com que elas valorizem? Então, nós realizamos uma pesquisa que foi aplicada em 3 empresas brasileiras de desenvolvimento de software, que implementam o modelo do MPS e utilizavam algum tipo de nova tecnologia ou ferramenta social. Elas foram investigadas, cada uma delas, né, com o intuito de descobrir essas tecnologias que eram utilizadas. Nós enviamos um questionário online para essas empresas brasileiras, e nós selecionamos as empresas que tinham algum tipo de compartilhamento do conhecimento. Então, eu não sei se todos conhecem o MPS-BR, mas ele é dividido em 7 níveis de maturidade, por isso que eu coloquei aqui, que vão do G até o A. Então, o G parcialmente gerenciado, o F gerenciado e assim sucessivamente. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos as empresas que tinham o nível B ou A, porque esses níveis, eles recebem a recomendação que a empresa já tenha algum tipo de ferramenta para gestão do conhecimento. Se a empresa não tem nada, não adiantava nós perguntarmos para essas empresas. Então, nós contactamos 20 empresas que continham uma certificação ativa, de acordo com a Softex, 13 delas responderam, então nós conseguimos aí 65% da população. Basicamente, eu não coloquei todas as perguntas aqui, eu coloquei um resumo, só para vocês terem uma ideia do que apareceu, mas nós investigamos as ferramentas ou tecnologias que eram utilizadas, focando, né, que são empresas de desenvolvimento de software, que usam o que elas usam como repositório de conhecimento, quais as teorias de aprendizagem organizacional que as tecnologias e ferramentas cobrem, quais as tecnologias ou ferramentas que cada teoria estava relacionada, quais as tecnologias ou ferramentas que ajudam a promover a aprendizagem organizacional de uma maneira mais eficiente, e as melhorias organizacionais que as ferramentas ou tecnologias têm sobre as empresas. Também, se alguém tiver a vontade de novamente replicar a pesquisa, nós temos o questionário para olhar para outras empresas e fazer uma nova pesquisa, pode dar um resultado interessante. Esse aqui é o Mentimeter que vocês já responderam, então eu só vou abrir aqui, deixa eu só abrir a resposta que vocês já me colocaram, que foi quais as ferramentas, opa, tirei o compartilhamento, quais são as ferramentas você acredita que são utilizadas pelas empresas? Então, vejam que aí apareceram várias, Google Drive, software de treinamentos, patentes, Excel, repositório de arquivos, Wiki, documentação, Teams, gestão de conteúdo, a OSM, repositórios digitais. Então,
provavelmente, algumas coisas vocês deduziram e outras vocês mesmos, o Trello, né, muito utilizado, o Git, GitHub, vários de vocês provavelmente já utilizam no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Então, muitas empresas, elas já fazem uso de algumas ferramentas. Então, se você vai levar alguma coisa, ou você quer instituir um processo novo na empresa, é interessante que você olhe para o que ela já tem, e que você não parta do zero, senão talvez você tenha uma grande resistência nessa aplicação. Opa. Tentei aqui, mas eu... Opa, não está me deixando... Aí, foi. Não, agora foi. O que as empresas mostraram? Repositórios de documentos compartilhados, Wix, algumas delas têm sistemas próprios, outras ferramentas, mas vejam que aparece a escrita colaborativa, ou não utiliza nenhuma ferramenta, algumas não utilizavam, mas apenas uma colocou isso, blogs apareceram, e não apareceram as redes sociais, nem tags e nem sistemas de discussão. Uma outra pergunta que nós observamos, fizemos uma análise das melhores ferramentas para compartilhar o conhecimento. Então, as empresas que consideram, né, ou usam cada um desses conhecimentos que nós tínhamos ali, as ferramentas proprietárias, os blogs, as redes sociais, os sistemas de discussão. Então, na maioria das empresas, nós notamos que o que mais é utilizado são ainda as Wix e os repositórios de documentos compartilhados, ou algumas ferramentas nesse sentido. Agora, tem uma outra perguntinha aí que eu quero... O que vocês responderão? Vamos ver se essa dá certo. É o www.mente.com e o número é 93783858. Eu prometo que a gente já está caminhando aí para o final. Vou deixar mais um pouquinho o número. Se não aparecer, vocês me avisam. Deixa eu ver lá. Eu já descubro se está aparecendo. Começam a aparecer as respostas. Aí, tá assim. Então, a pergunta é: qual a frequência com que os funcionários inserem e realizam pesquisas nas bases de conhecimento? O que vocês acham? Será que as pessoas, essas mesmas que têm lá o Wiki, que têm alguma maneira de compartilhar o conhecimento, ou que trabalham de alguma forma com aprendizagem organizacional, será que elas utilizam isso? Será que elas têm a cultura do compartilhamento? Nesse caso, elas inserem, e elas fazem pesquisas nas bases de conhecimento. Existem algumas ferramentas e alguns trabalhos que têm esse objetivo também, proporcionar para as empresas que elas consigam armazenar os conhecimentos e recuperar o conhecimento. Basicamente, só faz isso. Então, aqui vou compartilhar com vocês, e aí vou mostrar o que as empresas também trouxeram. Então, sob o ponto de vista de vocês, a maioria acredita que é semanalmente, seguido por diariamente, depois períodos superiores a 1 mês empatado com mais de uma vez ao dia, e 2 vezes na semana também empatado. Ninguém acha que é 2 a 3 vezes no mês. Então, vamos lá ver se semanalmente ou diariamente. A maioria em períodos superiores a 1 mês, semanalmente apareceu também,
2 a 3 vezes no mês, então a barrinha mais clarinha a pessoa está inserindo, e a barrinha mais escura, cinza escura, ela está pesquisando, ela está procurando. Então, a grande maioria, vejam, ela não tem o costume de fazer isso diariamente, ou num período, né, que deveria ser, né, pelo menos diariamente, ou semanalmente, pelo menos. Algumas ali até colocam semanalmente. Então, não há uma periodicidade com que isso acontece. Então, nós perguntamos quais são os motivos para não inserirem esses conteúdos. Não existe uma padronização para a inclusão dos conteúdos, apareceu. A inserção de conteúdos nas ferramentas demanda muito tempo, normalmente é isso, todos nós temos pouco tempo, então, puxa, eu vou parar para registrar. Por isso que eu disse, nós fazemos isso quando nós enxergamos algum valor e que vamos ter algum resultado positivo ou alguma agilidade no nosso trabalho. Não existe incentivo da organização para utilizar as ferramentas, a dificuldade... Oi, Andréia, teu microfone parou, fechou. Acho que eu cliquei no teclado aqui alguma coisa. A dificuldade, obrigada, a dificuldade de avaliar se o conteúdo é pertinente, o que a gente falou agora anteriormente, que os colaboradores, muitas vezes, eles têm receio de dividir o conhecimento, mas apareceu muito pouco, foi apenas uma das empresas que respondeu isso, e as ferramentas adotadas pela organização são complexas e de difícil utilização. Então, se você quer que as empresas utilizam, você tem que levar esses itens em consideração. E quais os principais motivos para elas não pesquisarem conteúdos nas ferramentas? A organização da informação nas ferramentas não é eficiente, os colaboradores preferem usar repositórios extra-organização, existe pouco conteúdo nos repositórios, então você tem o repositório, mas ninguém compartilha, você não tem o conteúdo. Os colaboradores não confiam nas informações contidas no repositório, o que é grave, e falta a disseminação da cultura, não apareceu muito. E qual é a frequência com que o conteúdo existente é modificado e a base de conhecimento, então, é atualizada? Apareceu raramente e algumas vezes, na maioria, depois ali na maioria das vezes, e apenas utilizam o conhecimento existente e não se preocupam em analisá-lo. O sempre que poderia, né, estar ali num grande número não apareceu. Como é que acontece essa classificação dos conteúdos após serem inseridos nas ferramentas? De acordo com a área do conhecimento, a maioria, de acordo com o projeto que inseriu, de acordo com a equipe que gerou o conhecimento, de acordo com o cliente que o projeto está sendo desenvolvido, e os conteúdos não são classificados. Aqui também nós temos um trabalho que foi desenvolvido já há algum tempo, que uma estudante nossa também trabalhou foi uma dissertação de mestrado, onde ela, na hora de postar os materiais, tinha uma ontologia, tinham 2 ontologias, na verdade, que apoiava. Na hora de compartilhar o conhecimento, fazia algumas perguntas para direcionar para uma classificação desse material, e também havia um teste que era respondido para nós identificarmos os tipos de aprendizagem das pessoas. E então, nós tentávamos fazer a recuperação dos materiais que tinham relação com o tema que estava sendo pesquisado, de acordo com o que ele foi classificado, e de acordo com aquilo que você gosta, porque muitas vezes são materiais, e você pode preferir utilizar um vídeo, tem pessoas que leem melhor, aprendem melhor lendo, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, então nós fizemos um trabalho também que envolvia isso, tem esses aspectos também, do que você recupera e como você recupera. A restrição de acesso ao repositório também, a maioria diz que não tem restrições de acesso, não tem dificuldades, então não há uma razão que fossem, né, por restrições. O momento em que os funcionários acessam a base de conhecimento durante os projetos, a maioria é quando existem dúvidas ou alguns problemas técnicos, e aí é super relevante você ter como rapidamente consultar e buscar por informações que ajudem.
quando você trabalha também com domínios do conhecimento muito específicos, e você ainda não trabalha há muito tempo, então você pode ser um excelente programador, por exemplo, mas você não trabalhava, você trabalhava no setor bancário, você foi para o setor da saúde, e você não conhece muito regras de negócio da área. Então, nesses momentos também, as pessoas sentem muita necessidade de ter um compartilhamento do conhecimento para ter a curva de aprendizagem mais rápida, facilitada. Também quando existem dúvidas ou problemas do domínio, com menos ênfase no início do projeto, ao final de cada etapa, quando o líder do projeto indica, e ao final do projeto. Vejam que nem quando o líder do projeto indica, não adianta, né? As pessoas, elas procuram quando elas realmente têm necessidades. Depois, a outra pergunta era as situações em que a base de conhecimento é consultada pelos funcionários. Normalmente são dúvidas relacionadas ao ambiente e infraestrutura, o que é mais pesquisado, mas vem logo na sequência ali por dúvidas de implementação, de implantação e relacionadas aos requisitos de entendimento do problema. Então, nesse caso, nós vemos que é relevante e é pertinente, e as pessoas procuram. Depois, dúvidas relacionadas aos testes, dúvidas arquiteturais. Depois vem dúvidas relacionadas ao gerenciamento de projeto, ao design do projeto, e com menos procura aí, mas também aparece a configuração e gerenciamento de mudança e análise do projeto. Então, nós vemos ali que durante o desenvolvimento há uma necessidade maior. E os casos que a base de conhecimento é analisada e adaptada pelos funcionários, quando se trata de um conhecimento técnico, o qual o colaborador possui bastante experiência, então ele se sente confiante também para fazer essa atualização, quando a informação foi inserida por colaboradores que exercem a mesma função dentro da organização, menos, mas aparecendo com a mesma intensidade, quando a informação foi inserida por membros do mesmo projeto, e quando se deparam com um conhecimento relativo a problemas rotineiros. Depois aparece ainda quando eles têm um problema de domínio, quando a informação foi inserida por colaboradores que exercem função distinta, quer dizer, provavelmente não há uma confiança tão grande, e quando a informação foi inserida por membros de outros projetos. E as melhorias organizacionais que as ferramentas ou tecnologias tiveram um impacto positivo sobre a organização. O que mais aparece é o conhecimento disseminado mais rapidamente entre os colaboradores. Então, se as pessoas veem valor, melhorias, elas passam a utilizar. Depois aparece que existe uma menor dependência de colaboradores chaves, que normalmente os colaboradores principais, eles são muito demandados, as pessoas que têm muito conhecimento são muito demandadas e elas passam a ser menos demandadas, então elas têm mais tempo para as atividades delas. Os problemas recorrentes são resolvidos mais facilmente, então nesses casos as pessoas começam a ver valor naquilo que elas estão fazendo, no compartilhamento do conhecimento, na aprendizagem organizacional. Os colaboradores se sentem mais estimulados em compartilhar o conhecimento, não houve melhorias em que as ferramentas ou tecnologias tiveram impacto, apareceu também. Os coordenadores de projeto conhecem melhor os principais problemas relacionados ao projeto, e práticas, métodos e processos antigos são remodelados ou abandonados. Então, aparecem com menos força do que a impressão que se tem de que a melhoria vem mais rapidamente disseminando o conhecimento. Então, a utilização das ferramentas e dessas tecnologias que vieram aí de uma pesquisa com empresas que fazem esse armazenamento, de alguma maneira eles utilizam esse conhecimento, acredita-se que pode realmente melhorar a aprendizagem organizacional. As wikis e as ferramentas de escrita colaborativa são as ferramentas que ainda aparecem como mais promissoras a serem utilizadas na aprendizagem organizacional, e que também a gente consegue visualizar quando lemos artigos e pesquisamos as teorias que foram estudadas, os conceitos conseguem ser associados. Então, as ferramentas, elas podem ajudar a promover essa aprendizagem organizacional, mas, obviamente, que para isso a gente precisa de mudanças práticas, né, organizacionais, definições de processos, que as pessoas concordem em fazer esse compartilhamento, que elas utilizem, porque nós visualizamos ali que muitas vezes se tem a tecnologia,
mas as pessoas não usam. Então, elas precisam enxergar que essa tecnologia ela tem um impacto positivo, vale a pena utilizar, reduz problemas que são comuns e facilita, né, dissemina o conhecimento na organização. Então, de uma maneira geral, né, um pouco aí sobre tudo isso, as minhas considerações finais, para a gente poder aí conversar um pouquinho. A área, então, de aprendizagem organizacional na engenharia de software, ele é explorada há muito tempo, se vocês forem olhar, mas de acordo com a complexidade, com a amplitude, mesmo com esse vasto número de trabalhos desenvolvidos, tem muitas lacunas ainda que permanecem abertas, tem muitos trabalhos que ainda são necessários, tem muitas áreas que ainda precisam de aplicações, de pesquisa, que sejam desenvolvidas. Tem várias pesquisas sobre aprendizagem em ambientes corporativos, para situações específicas, para apoiar a aprendizagem organizacional em empresas que desenvolvem software. E essas pesquisas, elas envolvem estímulo à colaboração e compartilhamento das informações, a aquisição de conhecimento integrada ao ambiente de desenvolvimento de software, de que maneira eu consigo fazer com que a pessoa compartilhe sem que ela tenha que parar o que ela está fazendo para compartilhar, então, fazer de uma maneira mais facilitada. A gestão do conhecimento por meio de lições aprendidas, todos nós sabemos, né, há muito tempo quanto as lições aprendidas auxiliam a você ter melhorias em todo o teu processo. E você ter esses processos, então, que sejam voltados para a aprendizagem em organizações. Então, nós temos o nosso egresso, né, não é mais nosso aluno de doutorado, que é o André. Ele desenvolveu um trabalho que é um ambiente colaborativo semântico voltado à aprendizagem organizacional para empresas de desenvolvimento de software. Então, ele trabalhou criando esse ambiente. E depois nós tivemos também o Ruander, que trabalhou também na criação semiautomática de um esquema de aprendizagem, onde ele utilizou o ambiente colaborativo semântico desenvolvido pelo André. E ele criou todo esse mecanismo, que são trabalhos bem interessantes. E eu coloquei aqui, olha lá, Davi, tinha colocado aqui que, a partir do momento que você sabe o que é a aprendizagem organizacional, você tem uma base de conhecimento sobre isso, eu sugiro fortemente convidar o André Menoli, da UEMP, e o Davi Viana, da UFMA, para apresentarem as suas pesquisas. São pesquisas premiadas aí no SBQS, são trabalhos que foram muito bem conduzidos, a nível conceitual, tiveram várias publicações, e que vale a pena vocês ouvirem, porque são aplicações práticas. Então, se houver espaço, né, para novas apresentações sobre o tema, se houver interesse dos estudantes sobre o tema, se não houver espaço para a apresentação deles, eu sugiro fortemente que vocês pesquisem, quem tiver interesse, obviamente, em trabalhar sobre esses temas, que vocês peguem as teses de doutorado deles e os artigos publicados, porque são trabalhos que eu particularmente gosto muito e recomendo. E é isso. Aqui está o meu e-mail do PPGIA. Agradeço, espero que aquela pessoa que estava muito cansada não tenha dormido, e a outra que estava de saco cheio não tenha ficado com mais saco cheio, porque não é fácil essa hora da noite ter aula com tanto assunto assim. Mas obrigada pela oportunidade de estar com vocês, de se rever, Claude, super obrigada. Eu adorei, você também me proporcionou encontrar com tantas pessoas. E olha aí, Davi, você nem sabia que eu ia te colocar numa fria, mas eu já coloquei. Pois é, menino. Muito bom. Andréia, muito obrigado, né? E na tua fala, assim, eu fiquei pensando, né, que tem um impacto muito grande em termos de cultura organizacional, né? Até mesmo pessoal, porque por vezes a pessoa, quando falou ali da não atualização, por vezes eu falo assim, a Andréia escreveu algo, eu poderia atualizar, mas eu falo, é da Andréia. Então tem esse sentimento de pertencimento que eu acho que também atrapalha, né? De enxergar aquilo como um trabalho realmente organizacional,
né, colaborativo. Então, eu fiquei pensando um pouco As nisso. pessoas não enxergarem valor, né, Claude? Na maioria das coisas é assim, a gente sabe, né, no nosso trabalho. Mas se você não vê algum valor que realmente porque qualquer uma das técnicas que você utilize, de alguma maneira você vai ter que gastar alguma energia para registrar aquela aprendizagem, para que outra pessoa possa fazer uso. Então, só a partir do momento que você vê, por exemplo, quando eu compartilho eu sou uma pessoa muito requisitada. Quando eu compartilho meu conhecimento, eu fico menos requisitada e me sobra mais tempo para eu poder me dedicar para as minhas atividades. Então, vale a pena, porque eu vou gastar ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas eu vou poupar muitas horas do meu trabalho. Eu trago mais agilidade para a minha equipe traz melhores resultados. Eu tenho, né, ou a equipe toda começa a enxergar isso, que ela começa a ter melhores resultados, ela começa a se sair bem. Ou o próprio incentivo da organização. Muitas organizações têm feito isso, né? Elas trazem incentivos para acontecer o compartilhamento para que se tenha essa aprendizagem aprendizagem organizacional, né? Utilizando todo esse conhecimento. Mas sim, eu acho que está completamente associada à cultura organizacional. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira também socializar de experiência no tema? Alguém aí poderia nos relatar, não é? Faz aprendizagem organizacional ou usa algum tipo de ferramenta? E o que vocês notam nas empresas de vocês? Tem algum motivo para as pessoas não quererem compartilhar? Ou o Davi talvez queira trocar com a gente alguma coisa que ele descobriu lá enquanto ele estava enfronhado na tese? Se ele descobriu alguma coisa interessante, se teve algum achado diferente? Também pode discordar, pode dizer, eu descobri alguma coisa diferente do que a Andrea apresentou, também está tudo certo. Pesquisa é isso, né? Sim, sim. Quem Então, gostaria de falar? A gente vai ter que fazer assim, levanta a mão para a gente ver se o povo está acordado. Boa, tem a mãozinha ali. Alguém quer fazer alguma pergunta? Silvia? Bom, minha experiência é toda acadêmica, né, de sala de aula e tudo mais. E me ocorreu que muitos processos burocráticos dentro das universidades também não são aplicados. Então, essa cultura organizacional, vocês chegaram a pesquisar também nesse contexto acadêmico? E aí eu aprofundaria um pouco mais, né? O ensino de programação é um desafio ainda na computação. E a gente sabe que tem pessoas que ensinam a programação de uma maneira belíssima. Como é que a gente faz para essas pessoas compartilharem esse conhecimento de como apresentar esse conteúdo de uma forma que as pessoas se apaixonem pela programação e não criem trauma? Não sei se vocês chegaram a explorar esse viés também. Nós não chegamos a olhar para o conhecimento, o compartilhamento do conhecimento a nível acadêmico, porque nós focamos no desenvolvimento de software, mesmo que fosse dentro da universidade, por exemplo, mas no desenvolvimento de software. Mas você quer saber que quando eu estava... A gente fica um tempo, né? Fazia tempo que eu não fazia uma apresentação assim sobre esse tema, e aí eu parei nesse momento para preparar aqui com o Claude, e agora eu estava falando, e eu fui meio que me vendo e pensando, puxa vida, se eu fizesse lá uma aprendizagem organizacional na PUC, nossa, talvez muitas das coisas, né, estivessem mais fáceis. E a gente foca muito na área que a gente está pesquisando. Então, nós não olhamos, mas com certeza, Silvia, aqui o foco era engenharia de software, mas a aprendizagem organizacional ela é aplicada para qualquer nível da organização e qualquer tipo de conhecimento. Quando você leva para o ensino de programação, aí eu já acho que não é mesmo uma aprendizagem organizacional, a não ser que a gente vá para o nível dentro da mesma instituição, os professores compartilhando as suas metodologias de ensino, aí talvez nós pudéssemos ter, né, uma aprendizagem organizacional, talvez mais instituída. Aí talvez sim, pudéssemos ter um processo, por exemplo, na PUC nós temos, você sabe, você esteve lá, o CREARE, esteve um tempo conosco, onde há muitas formações para troca, então há muito
compartilhamento de conhecimento, mas não há realmente um processo aonde sejam talvez registradas. Você vai falando, a gente vai construindo, né? A gente vai tendo ideias, aonde nós pudéssemos, né, ir escrevendo as experiências. Os professores fazem isso, tá aqui, por exemplo, a professora Sheila, a professora Débora, ou da Sheila eu já vi. A Sheila, por exemplo, ela tem um costume, ela acaba que ela não compartilha com os colegas, eu acho, ela deve compartilhar provavelmente com os professores que dividem disciplinas com ela, porque quando ela divide comigo, ela compartilha. Ela tem, por exemplo, ela é super organizada, não é porque é minha amiga, mas ela é muito organizada, e ela tem um roteiro que ela faz antes da aula, e ao final ela tem uma coluna, onde ela escreve ao final de cada aula a ação, o que deu certo e o que deu errado. Então, ela está, na verdade, registrando o conhecimento dela. E depois ela usa para realimentar a aula dela, para melhorar, porque depois, às vezes você não atualiza no mesmo momento, você vai atualizar e aí ela não lembra mais, ela fala. E aí ela vai olhar para esse material. Então, por exemplo, né, poderia ser uma base de conhecimento, de experiências, com determinado, talvez, né, tipo de perfil de estudante ou tipo de disciplinas, onde isso pudesse ser compartilhado. Sim, acho que daria para pensar nisso. Já deu umas ideias aí, André. A Sheila mexeu ali, acho que ela quer complementar. Você já deu umas ideias aí, né, para começar. Então, eu comecei dizendo, acho que não dá, porque eu fui pensando em metodologias ativas e tal, e aí fui explicando para a Silvia, e daí fui pensando, dá sim, acho que daria até um trabalho legal, vamos fazer aí. É um pouco o Creare faz isso, né, Silvia, lá, quando faz o Café Creare, né, é um momento em que os professores vão a esse evento para contar um pouco dessas experiências, o uso das metodologias ativas, né, e isso tem funcionado bem legal também, mas é uma coisa que é compartilhada com quem está ali, né, então não é uma coisa que vira um conhecimento organizacional totalmente, né, é quem tem interesse, quem vai, e não fica registrado de uma forma que você recupera a informação. Então, acho que tem esse pezinho que não acontece, né? Eu faço, além desse que a Andrea falou, eu costumo fazer também um documento que eu crio ao longo do semestre com ideias do semestre que vem, né? E eu vou registrando esses aprendizados conforme as aulas vão acontecendo, além do planejamento diário da aula, né? Pensando um pouquinho. Então, acho que é uma parte também dessa acadêmica, né? Da gente pensar um pouco o que a gente pode fazer, né, para isso ser melhor e para a gente melhorar o desempenho de todos nós, na verdade, né? Em prol daquilo que é a nossa vocação, né? Que é fazer o estudante conseguir ser melhor, né? Eu fiquei pensando, você tem uma dificuldade com uma determinada turma, e você fica pensando assim, alguém já viveu isso? E a gente faz isso, a gente vai no grupo e pergunta, gente, alguém já viveu isso? Alguém já passou por isso? E aí alguém te diz, mas se estivesse em algum lugar, a gente poderia procurar, né? Certeza. Olha aí, Silvia, vamos já aí, Clodes, ó, já um de cada instituição já dá para aplicar em diferentes turmas aí, em diferentes universidades. Clodes, você está com o microfone desligado. Básico. O Tiago diz que eles usam o GLPI na organização onde ele trabalha, e o Leonardo diz que leu um livro que ele lembrou de várias coisas, assim, paralelas ao que foi falado, que foi o Software Engineering at Google, Lessons Learning from Programming Over Time. Então, ele também falou deste livro. Recomenda a leitura? Que ele recomenda, está na Amazon. E temos inscrição aqui do Adair, que é nosso aluno, depois do Davi. Então, Adair, pode... Primeiro, boa noite a todos. Indo mais ou menos na linha do que a Silvia comentou, eu trabalhei muito tempo na administração pública na prefeitura, na parte tributária, e eu vejo muito potencial nisso dentro da gestão pública. Eu até vou colocar dois relatos que eu passei assim, meio rapidamente. Nós vínhamos, num dos períodos, numa gestão longa ali, com o meu pessoal, e por vários motivos ali, o pessoal estava querendo mudança, nós tivemos mudança de gestão para a oposição entrar. Mudou o prefeito, e quando teve essa mudança, muitos servidores antigos saíram por ser cargo comissionado ou por outras questões, levando o conhecimento que eles tinham, e muitos servidores que, não satisfeitos com a mudança, literalmente limparam o computador, assim, sabe? De posições assim, importantíssimas. Acabaram limpando tudo que tinha na máquina. O pessoal entrou falando, tá,
por onde eu começo, assim, ainda mais um pessoal que não tinha tanto conhecimento e que chegou na instituição ali para gerenciar. Então, isso atrapalhou muito aquela gestão. E outro caso também que eu tenho para relatar, eu trabalhei muito na área tributária, e o conhecimento que eu mais tinha ali, ao longo que eu fui aprendendo, foi com o meu antigo chefe, que ele se aposentou, e a gente ia buscar conhecimento no Código Tributário Municipal, que ele tinha impresso numa apostila e que ele ia fazendo anotações manuais. Ele realmente colocando anotação, isso aqui foi mudado por causa disso, esse índice era utilizado por causa disso. E quando a gente queria ir atrás de algo, a gente ia lá atrás desse livro dele, folheava para poder achar o que ele tinha anotado. Então, assim, eu percebo que essa é uma área muito importante dentro da gestão pública, eu acho que muito necessária e que falta muito atualmente nos municípios, e não só no município, até mesmo na universidade. Ele não usava tecnologia, ele fazia manualmente, mas o que ele estava promovendo era isso, é o compartilhamento. E era curioso que nós tínhamos um sistema do jurídico que era para fazer as atualizações nos códigos tributários, nas leis, só que ao longo do tempo, ali de 20, 30 anos, foi feita tanta atualização, tanta coisa, tanto decreto, tanta mudança, que o que estava no sistema do jurídico estava mais bagunçado do que ele tinha na mão, que ele tinha lá anotado na mão, assim, sabe? Então, era mais coerente eu achar lá do que eu ir lá no site, que tinha da prefeitura, e ir lá no código tributário do site. E sobre a gestão pública, ele foi falando, Clodes, eu já fui vendo uma motivação da introdução do trabalho, porque realmente toda vez que muda uma gestão, quando muda o partido, né, principalmente, a gente escuta histórias como essa, né, tudo é perdido, as pessoas querem reinventar a roda, às vezes é super bom o que o anterior fez, mas eu tenho que destruir. Então, realmente, é uma motivação prontíssima para um bom motivo, aí, uma boa justificativa para um trabalho. Sem dúvida. Passo a palavra ao Davi, que também levantou a mão. Olá, Andréia, parabéns pela apresentação, tá? Na verdade, só contribuindo com o que você falou, né, da questão de pouco acesso, né, que você disse que na pesquisa de vocês só encontravam só olhavam uma vez por mês ou quando eram muito requisitados. Numa das investigações que eu tinha feito, né, além dessa situação, a outra situação que acontecia era quando eles usavam, por exemplo, metodologias ágeis. Quando chegava a reunião de retrospectiva, então isso era uma motivação para fazer um levantamento de conhecimentos sobre a gestão dos processos, né? Porque eu olhava o aspecto de processos. Então, acaba que complementa aí também a pergunta do Clodes, né? A cultura organizacional, na verdade, vai influenciar muito também o como a aprendizagem é feita, como a gestão de conhecimento é feita, né? Então, nesse caso, eu consegui visualizar empresas dos dois tipos, né? Desses que a Andréia comentou, que só olhavam uma vez ao mês, pelo menos, e quando ela tinha um processo mais ágil, né? Usando, por exemplo, Scrum, alguma outra metodologia mais ágil, que tinha as reuniões de retrospectiva, então, nesse momento, eles inseriam aspectos de gestão de conhecimento em relação ao processo ali, né? Então, acabava que a forma de desenvolver impulsionava ali aquela parte da gestão de conhecimento / aprendizagem. Demorou para a gente fazer alguma coisa junto também, né? Pois é. Parabéns. O desproporcionou esse encontro aí de cabeças. Que bacana, gente. Não sei se mais alguém tem alguma outra questão a perguntar aí, ou colocação. Se não, né, a gente já vai agradecer a Andréia, né, pela sua disponibilidade. Eu sei que a Andréia, por estar decana lá na Escola Politécnica, tem uma agenda bastante tumultuada, né, e fiquei bastante feliz de ela ter aceito o meu convite de estar aqui dialogando com a gente, né, dentro do PPG Comp. Para a gente que é um programa novo, né, nosso programa está indo para 2 anos, né, é bacana trazer assim, pessoas de outras instituições, mostrar pesquisas, né, outras, né, além das que a gente faz aqui. Então, super agradeço, né, agradeço também aos colegas que vieram aqui, né, para o ambiente, para conversar, né, vi que a Débora está aqui também, fiquei feliz.
E então a gente agradece mais uma vez a Andrea, né? E quanto a chamar o Menoli, ele já está também no meu radar, né? E o Davi já tipo, daqui a pouco eu tenho que pensar nesse convite para o Davi, sabe? Porque eu já fiz um outro, que agora em setembro, no final de setembro, ele vai dar uma palestra sobre Ground Theory, né? Que ele tem uma expertise bastante grande nessa metodologia, que nos interessa também para análise qualitativa de dados. Então, já tem que pensar, né? Que senão Davi daqui a pouco vai, quando eu chegar assim, mandar um WhatsApp ou mandar um e-mail, vai entrar bloqueado. Mas é isso, Andréia, mais uma vez, muito obrigado, tá? Foi ótimo te ver Sheila, todo mundo, e te ouvir, tá? E a gente encerra por aqui, então. Um beijão, tá? Pela oportunidade. À disposição. Eu e a Sheila estamos à disposição lá na PUC. Então, tá bom. Obrigado. Vou parar aqui a nossa gravação.